Oi pessoal, estou aqui para gravar mais um vídeo e hoje eu quero falar sobre os pedidos de prece, tá bom? Então, quando a gente começa a trabalhar com acolhimento e na medida que vai passando o tempo e as pessoas descobrem que a gente tem essa prática, acontece muito das pessoas pedirem que a gente faça oração, faça prece, porque pela pessoa, porque ela diz que está passando por um momento difícil e tal, e pede e acreditando que a gente possa ser uma ligação, vamos dizer assim, com a espiritualidade para levar esse pedido até a espiritualidade. E o que a gente coloca sempre, né, pelo menos eu, né, coloco, que não adianta um pedido se a pessoa não tiver em conexão, né? Então, por exemplo, né, acontece muito alguma coisa assim, você está indo para o centro, né, no caso de centro espírita, coloca meu nome lá. Mas aí a pessoa pede para colocar o nome e ela não sintoniza, não está nem aí, só simplesmente acha que já fez a parte dela. E não é assim que funciona, né? Então eu estou fazendo esse vídeo justamente nesse sentido, de esclarecimento, não é puxão de orelha não, tá? Quem sou eu para puxar a orelha de alguém, né? Eu quero que sim, que saiba que a gente cada vez mais se sente responsável, né, de fazer a coisa da forma correta à medida que a gente vai ganhando conhecimento, né? E não é uma coisa inventada, né, essa parte de espiritualidade, conexão, tudo é uma faixa de frequência, né? Se a gente vibra numa faixa de frequência de coisas boas, com certeza a gente vai atrair coisas boas. Se a gente vibra para coisas ruins, com certeza vamos atrair coisas ruins. Então a questão, muitas vezes, e das pessoas, elas já esperam as bonificações. Por exemplo, faz um pedido a Deus. Deus, me mostra um caminho para que eu consiga me superar tal obstáculo. Ok. Aí vem alguma situação que ela precisa de batalhar para superar. E aí a pessoa já acha que o pedido não foi recebido. Na verdade foi. O que acontece é que nem sempre os caminhos que a gente acha que Deus vai mostrar é o que a gente quer, né, para a gente. A gente muitas vezes quer receber um benefício, mas não quer dar nada em troca, não quer sacrifício, não quer passar por nada, né? Até tem o vídeo anterior que eu falei sobre as crianças, né, que estão acostumadas com aniversários, né, de mensal, e ela nem se dá conta, na verdade, quem vai lá nesses aniversários é os adultos e a lista de presente, né, para que seja dado. Só que a criança cria numa ilusão que não precisa batalhar nada, né, que tudo vem, as coisas vêm muito fácil, e não é assim, né? Então, voltando. Aí as pessoas, outra coisa que acontece também, né? As pessoas, quando se sentem bem, esquecem totalmente de estar fazendo a parte dele. A gente sempre fala, né? A gente tem uma prática, né, do evangelho no lar. Evangelho no lar nada mais é do que fazer uma prece, pegar um texto que seja um parágrafo ou um pouco mais, assim, desde que dê para a gente entender alguma passagem, alguma coisa de aprendizado, né? No nosso caso, a gente usa o Evangelho segundo o Espiritismo, mas poderia usar
um livro dos Espíritos, poderia usar o Pão Nosso, alguma, né, literatura que traga conhecimento porque justamente essa é a finalidade, é trazer a luz para dentro do nosso lar, né? A finalidade do Evangelho é isso, né? Então, no meu caso, eu faço o que? A gente faz um Pai Nosso, né? Faz isso como uma abertura, né? Agradece a oportunidade de estar fazendo esse Evangelho dentro de casa. Minha família participa, eu, minha esposa, minha sogra. A gente faz aos domingos, né? Às 9 horas da manhã. E depois faz a leitura, faz o comentário da leitura, o que entendeu, e fecha novamente com o Pai Nosso, né? Que é a oração que Jesus nos ensinou. Mas se a pessoa não tem um livro, no caso aí o Evangelho segundo o Espiritismo, não tem problema. A pessoa pode pegar a Bíblia, ler um texto da Bíblia e interpretar da sua maneira, fazer o comentário, fazer uma oração antes, né? Não precisa necessariamente ser o Pai Nosso, pode ser outra, né? Faz o trecho da Bíblia e depois faz o fechamento. De preferência em voz alta, né? A gente fala, né, que falando em voz alta a gente ouve 2 vezes, né? A leitura e os 2 ouvidos, né? Então é isso que a gente sempre recomenda. Pedido, não tem problema nenhum, pedido, né? Mas se pode frequentar também uma casa espírita. A casa espírita não está fechada a nenhuma religião. Você chegando na casa espírita também, ela não te obriga a você ser espírita, né? Tem até eu gosto de citar esses exemplos, que o rapaz era católico e aí ele chegou para Chico e falou: Chico, a minha mãe quer que eu seja espírita, né? Aí o Chico falou: meu filho, você não está bem lá na igreja católica? Tô. Então, meu filho, se você sente bem na igreja católica, é melhor você ser um bom católico do que um mau espírita. Entendeu? Então, só que assim, né, agora falando do que eu acredito. A diferença do espiritismo, né, de Allan Kardec, né, que a gente fala o espiritismo cristão, né, que a gente segue, na verdade, nada mais, nada menos do que o Evangelho de Jesus. E com os comentários dos espíritos, os irmãos espirituais que fizeram comentário para simplificar, para a gente entender melhor as passagens, né? E dessa forma, a gente consegue entender melhor, inclusive a Bíblia, né? Sobre é mais fácil um camelo passar no fundo da agulha do que um rico ganhar o reino dos céus. Nossa, quando eu vi essa frase, eu fico, meu Deus, né? E dá uma conotação que você também não pode ser rico, né? Não. Na verdade, o Espiritismo, ele vem e esclarece. Tudo que você consegue com o seu suor, a partir do momento que você não está passando por cima do seu irmão, tudo é válido, né? O mau uso da sua elevação material é que é o problema. O problema não é você ter conquistas. O problema é você não fazer bom uso das suas conquistas. A partir do momento que você tem boas conquistas, você emprega pessoas, você está cuidando, às vezes, um pai de família que está tratando do seu filho através do emprego que você está dando, tudo isso é válido. E outra, a pessoa que não tem posse, que tem um trabalho que seja humilde, faça com amor, que também não vai te faltar nada. As pessoas vão se sensibilizar também, porque fulano, José é uma pessoa tão boa, né? Olha, José, olha, isso aqui você não gostaria de levar para você, ou tem alguém para dar? Hoje tem muita gente com essa filosofia também de ajudar,
E eu vejo com muitos bons olhos, né, dentro do Espiritismo, justamente isso, né, fazer a caridade, porque sem caridade não há salvação. Isso aí eu acredito piamente, né? Sem caridade não há salvação. Apego material, para quê? Para quê? O que você vai levar daqui? Não vai levar nada. Adianta você estar com um carro bonito, tal, dar um infarto ali na esquina, e aí? Muitas vezes o que acontece? Quando a pessoa não tem preparo espiritual, não tem essa filosofia, ela desencarna. Isso aí, eu não estou dizendo aqui que vocês têm que acreditar, mas é a forma com que a gente acredita e que tem comprovação. Ela fica, às vezes, achando que é um pesadelo que está acontecendo. Ela não se dá conta que ela morreu. Então, aquelas experiências de quase morte, tem muitos casos desses, onde a pessoa vê de cima para baixo e vê o corpo dela lá. É exatamente assim que acontece com as pessoas que desencarnam apegado a bens materiais, né? E é por isso que eu sigo essa filosofia espírita, mas respeito todas as religiões, que eu acredito que as pessoas têm que ser felizes naquilo que elas seguem, e também não vou dizer que eu vou ser a favor daquelas que, infelizmente, não vou dizer a religião, né? Daqueles missionários que acabam por enganar os fiéis, né? Eu vou dizer até uma passagem, vou dizer rapidinho. Eu ia em Aparecida, eu não encontrava o significado, né? E depois que eu comecei a olhar para as pessoas, depois de umas 2 ou 3 vezes que eu fui lá, porque eu tinha um conflito grande, eu achava que era muito monumento para pouco Deus. E aí eu comecei a olhar as pessoas que iam lá. A multidão ia numa paz tão grande que eu falei, tá aí o Deus que eu procuro, né, nas pessoas. Então, onde tiver um ou mais em meu nome, lá estarei. Então lá com certeza também tem Deus, né? É isso, mas sigo minha filosofia espírita, tentando ajudar e fazer o melhor, e o que eu mais gosto é acolhimento, tá? Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado.